Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais e surreais e brutais de um mundo, vocês sabem, invariavelmente cheio de guerras. Está começando mais um Provocação Histórica, portanto, no Spotify, no YouTube, no Facebook, no Instagram e, em geral, também em Big Techs que vão aprisionar a sua alma e o seu talento, mas a gente continua fazendo mesmo assim. Aleluia! Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindener Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil que tem um tenso, violento, virulento passado pela frente. E estamos aqui há 4 anos narrando um pouco desse passado autoritário do Brasil e do mundo, exatamente para poder expurgar um pouco esses demônios ou esses fantasmas autoritários que nos atormentam cotidianamente. E é por isso que o Provocação Histórica sempre procurou chamar historiadores e historiadoras, mas não só, sempre procurou também trazer aqui pessoas que há muito estão na lida, na luta, na poesia, e são artistas dessa existência, nessa São Paulo desvairada, que dizem que tem amor, alguns dizem que não, mas com essa figura que aqui hoje está, tem muita poesia, muito amor, muita luta, muito pioneirismo. Eu tenho a alegria de receber aqui no Provocação Histórica o host e o fundador do Salam Aleikum Podcast, um podcast pioneiro sobre cultura islâmica no Brasil, que é o nosso glorioso Shabazz. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica, meu caro. Agradeço o convite, estou honrado com esse momento. É nóis. Oportunidade massa para a gente poder falar de assuntos fundamentais aí que possam agregar as pessoas que vão assistir. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente teve aqui um contato inicial, porque você me chamou também no seu podcast, o Salam Aleikum, e aí tem 2 coisas aqui que eu lembrei agora, aqui no Fluxo da Consciência. Você está no mês de Ramadã, e aí você vai explicar para o nosso grande público o que é o mês de Ramadã, já pensando no islamismo. E se eu não estou enganado, não é hoje seu aniversário? Meu aniversário foi dia 3. Dia 3. Você é um piscianianjo. Pisciano típico, inclusive, Típico. hein? É amorzinho, né? Temos aqui no estúdio, ela não está aparecendo, mas uma astróloga, não é? Áries e, inclusive, peixes se dão bem, né, astróloga? Não vai aparecer a voz dela aqui, mas ela concordou. Há controvérsias. Elô Macrini, a produtora aqui do ICL. Minha amiga de infância, Amiga inclusive. de infância, né? Da Aliás, adolescência ali. Também foi, evidentemente, via Elô Macrini. Sim. Então, a quem eu agradeço desde já, né, Elô? Ela tá ali mandando um coração para vocês. Sabe essas pessoas que vêm nas entrevistas do ICL Notícias, do Provocação, do Em Detalhes, de toda a programação aqui do ICL, jornalística e cultural? Elô Macrini é uma das produtoras que está aqui cotidianamente trazendo esses grandes nomes para você. Mas comecemos pelo mês de Ramadã, né? Perfeito. Para você até falar do seu nome muçulmano. Sim. Bom, a começar então pelo nome, eu sou um muçulmano que entrou no Islã pelas próprias pernas, né? O que isso significa? Eu não possuo ascendência árabe ou nenhuma ascendência étnica de pessoas praticantes do Islã, quer dizer, os meus antepassados são puramente brasileiros, né? Meu pai é um baiano do interior Mas do já estado. pensou se ele tem relação com os malês? Pois é, eu andei investigando uma coisa assim, porque eu entrevistei um baiano que estuda essa questão dos malês e devido à perseguição que eles sofreram após a repressão, a insurgência, né, no Levante dos Malês, em 1835, muitas pessoas tiveram que, além de fugir, mudar de nome para continuar vivendo, né? Então, para apagar as referências islâmicas, eles adotaram nomes brasileiros, no caso portugueses, né? Então, eu tenho o sobrenome Paixão. E há indícios de que pessoas que tiveram que fazer essa conversão de nome, para não atrair para si suspeitas, algumas delas converteram seus nomes para Paixão, né? Adotaram como isso. cristãos novos, né? Exatamente, uma história bem similar nesse Sei que sentido. você não vai fazer isso, mas você, que é um amante da história, conhece as invenções de tradições, né? Sim. Eu meteria o louco e falaria assim, não, meu pai descende diretamente dos malês, nessa calçaria a cara e falaria isso, mas eu tô aqui aloprando. Eu vou acabar investigando isso mais a fundo, porque é um assunto que me interessa muito. Eu quero realizar uma segunda ida à Bahia em breve e quero fazer esse trajeto histórico da insurgência, porque esse capítulo da Revolta dos Malês, na história do Brasil, embora muito pouco abordado,
muito pouco enfatizado, por motivos que a gente pode inclusive falar sobre. É um capítulo muito importante que ele marca sobremaneira assim, a história brasileira moderna e contemporânea. Então, boa parte do racismo, como nós conhecemos hoje, ele está diretamente atrelado a essa história, né? Então, leis que surgiram décadas depois, como lei da vadiagem e outras leis que criminalizavam e marginalizavam ainda mais as populações pretas, descendentes dos escravizados africanos, tiveram origem no medo daquela sociedade de uma revolta muçulmana. Os malês que não queriam simplesmente a liberdade da escravidão, mas fundar um Estado Islâmico negro na Bahia aos moldes do que eles conheciam em África, né? E malês significa o quê em África? Malês, há uma controvérsia em torno desse termo, porque malês é provavelmente uma corruptela, um nome um tanto quanto pejorativo na língua iorubá para denominar os muçulmanos, né? Então não era provavelmente o nome que eles próprios se chamavam, né? Mas é uma variação de Imale, que é muçulmano, né? Então provavelmente uma abrasileiração, não sei se dá para falar àquela altura, mas malês provavelmente tem essa origem, né? Lembrando assim que não haviam apenas muçulmanos que aderiram a essa insurgência, mas ela foi liderada, encabeçada, pensada por muçulmanos, né? Isso teve muita repercussão na história do Brasil, se a gente lembrar que Luiz Gama, por exemplo, é descendente, filho, né, no caso de Luísa Marim. Total. Essa sim. Da Baixa do Sapateiro em Salvador, Exatamente. filha de uma muçulmana. Exatamente. Africana. A gente tem uma história de resistência que se desdobra a partir da história dos malês, lembrando que o próprio Carlos Marighella é um descendente de Haussá, povo que pratica o Islã na África também, né? Sensacional. Ó, vamos fazer essa volta então, já que a gente foi para a Revolta dos Malês em 1835 na Bahia. Foi uma das grandes revoltas do Império do Brasil, do período regencial, que deixou de cabelo em pé e morrendo de medo uma elite branca autoritária que existe até hoje nesse país. Mas aí, pensando em resistência antes de voltar para o Islã e a sua conversão, você já vem de uma luta, digamos, contra o autoritarismo brasileiro desde muito antes, né? Tem uma fotografia aqui de você numa das comunidades de São Paulo. Você foi vencedor do primeiro slam de poesia do Brasil. Exatamente. Sensacional, né? E bom, aí? O slam de poesia, quando ele surgiu no Brasil, ele foi trazido, né, por uma pesquisadora, uma mestra do teatro, que é a Roberta Estrela Dalva, uma polivalente das artes, né, uma pessoa que joga nas 11, e uma diretora premiada, né? Virtuosa, absolutamente. E ela fazia já essa pesquisa do spoken word, né? Dessa coisa da poesia falada, da palavra falada. E ela andou por Chicago, andou por Paris, observando as organizações culturais, os coletivos que se organizavam em torno dessa manifestação cultural. Que no primeiro momento, no primeiro contato, eu estranhei um tanto, porque a ideia de poesia, competir com poesia, não me parecia muito cabível. No entanto, eu cheguei apenas como um mero espectador na primeira vez, acabei participando por falta de quórum e ganhei o primeiro e gostei de ganhar. Que da hora. E a coisa do slam de poesia, essa competição de poesia, ela leva os critérios dela, na verdade, são performance, especialmente a forma, né, como você performa isso, né, como você declama, como você recita. E eu descobri que eu era muito bom nisso. E aí eu passei a frequentar muito, até que eles me convocaram para o que seria o primeiro campeonato nacional de slam de poesia, né? Foi? Foi 2009, em São Paulo, na Casa das Caldeiras. Sei, que era uma fábrica do Matarazzo, né? Guarda muita história também. E eu não fazia ideia àquela altura que isso se tornaria uma febre entre a juventude, que tomaria uma proporção tão imensa, tendo campeonatos interestaduais, interescolares, nacionais, valendo vaga para a França. Imagina, tem uma Copa do Mundo de slam de poesia, para quem não sabe, geralmente disputada na França. O Brasil sempre coloca representantes lá. Eu fui o primeiro a vencer nessa competição em solo brasileiro, a nível nacional.
e não valia ainda uma vaga para a França. Tinha que te dar uma vaga honorária posteriori, né? Poderia, fica a dica aí, inclusive. Fica a dica aí. Vamos No fazer entanto, essa campanha. ganhei um computador que me serviu como uma ferramenta de trabalho durante muitos anos e o status de ser a pessoa, né, precursora desse movimento, no sentido de ter sido o primeiro a vencer, né? Depois eu fui fazer outras coisas, eu tive oportunidades no teatro, em outras áreas artísticas e deixei que o Islã fosse tomado também por essa juventude que tem muito a dizer e hoje está lindo, né? Está estruturado no Brasil inteiro, aí vence editais e está indo muito, muito contente. E esse Islã, que é diferente do Islã muçulmano, a origem é o quê? É francesa, da periferia árabe de Paris? Cara, eu acho que não. Eu não vou lembrar o nome do cara, que é o precursor dessa parada, mas é um mano de Chicago. Eu conheci ele. É um negócio norte-americano. Ele é um figurão da parada, assim. Eu deveria lembrar o nome dele agora, mas não lembro. Existem outros que eu recordo. Só o Williams, que é um cara super conhecido, já veio para o Brasil também. Mas vem da periferia das cidades norte-americanas. Sim, é um movimento de contracultura, né? Tem uma pegada rap, hip hop, não tem? Tem, mas não apenas, né? Você sabe que esse drive que o hip hop me proporciona, ele foi muito importante assim para que eu formatasse o meu modo de performance, né? Então tinham poetas que estavam acostumados aos saraus, como eu também estava. No entanto, assim, a minha performance sempre trouxe a energia do hip hop. E certamente isso me ajudou a vencer as várias disputas das quais eu participei, assim, né? Então, acho que a energia do hip hop, o flow, a cadência, a forma de escrever foram fundamentais para que eu vencesse diversas vezes os slams de poesia até chegar no nacional, o que foi muito honroso para minha história. Legal. E eu bebo disso até hoje, assim, eu usufruo dos frutos disso até hoje, né? Sensacional. Ô, Shabazz, você lembra de alguma que você queira declamar aqui pra gente? Islã ao vivo no Provocação Histórica? Cara, inclusive tem aqui os links todos, né, do Spotify com as canções do Shabazz. Os links dele aqui, tá na tela para vocês. Sigam, ouçam, entrem em contato com o Shabazz também. Se vocês procurarem no Instagram, tá aqui o Sharif Shabazz, também no Insta. Ele também é o host e um dos fundadores desse pioneiríssimo podcast de cultura islâmica, que é o Salam Aleikum Podcast, que eu tive a alegria de participar. O poema Vamos para Palmares eu considero uma canção espiritual, porque eu tive uma experiência que eu considero transcendental, assim, para a escrita desse poema. Pessoas que escrevem sabem que escrever é sangrar sobre uma folha em branco, né? Então é desafiador, é amedrontador você olhar para aquele branco infinito, né? E ter que preenchê-lo com ideias que saem diretamente da sua cabeça. E apenas uma vez em toda a minha história de compositor, isso aconteceu de outra forma. Quer dizer, eu estava dentro da mesquita muçulmana, inclusive no mês de Ramadã. Eu tinha pesquisado exaustivamente, com tudo que estava ao meu alcance, a Revolta dos Malês. Tinha acabado de ler o João José dos Reis. E minha mente estava fervilhando com toda aquela história, que até hoje mexe muito comigo por vários motivos. E aí, no meio das preces e de toda a liturgia que a gente pratica, né, nesse mês sagrado, eu tive uma torrente e a letra veio de uma vez só, absolutamente estruturada em termos de rima, métrica, flow, sentido. E ela é uma letra em que eu narro em primeira pessoa a história de um jovem escravizado muçulmano em terras brasileiras, um africano, que não se conforma absolutamente com aquela situação e decide romper com aquilo, custe o que custar. Então ele ouve falar, eu misturo algumas referências ali, né? Mexo com a temporalidade, afinal de contas é uma poesia, não deixa de ser uma poesia, não é um documento histórico propriamente dizendo, é uma peça artística, né? Mas ele ouve falar de Palmares, né? Essa referência tão importante na história negra e na história brasileira, de resistência.
e ele entende que lá é a terra da liberdade daqueles que foram desprovidos da liberdade, né? Então, ele começa a elaborar um plano de fuga e tenta regimentar pessoas a partir de uma senzala para empreender essa fuga junto com ele. Então, ele começa com uma prece, né? E vai desenrolando o plano. Então, a música é basicamente ele contando o plano para tentar atrair outras pessoas para essa revolta, para essa fuga, né? Então, se eu puder declamar... Isso, inclusive eles estão vendo na que tela, legal. mas você pode declamar, você pode declamar. O videoclipe também tem uma história muito bacana. Esse rapaz que está fazendo as vezes de ator aqui com a gente é o Pedro Lucas. Ele é um rapaz também que tem uma história, assim, uma ancestralidade muito bonita. A mãe dele, que Deus a tenha, é a poetisa Tula Pilar, cujo nome batiza uma sala na Biblioteca Mar de Andrade. Sim, sim. E ele é um rapaz que veio das artes desde pequeno e ele conhecia o texto integralmente, né, de Vamos para Palmares. Então ele acabou fazendo as vezes do ator, é como se ele incorporasse esse personagem, né, que eu narro a história em primeira pessoa. Olhe para cá para fazer? Sim, sim. Ó, fecha dele aqui que ele vai declamar. Eu ouvi 2 vezes. E fui arrebatado logo de cara. Foi com ela que eu ganhei o slam de poesia. Arrebatado logo de cara. Então eu guardei. Você tem que ter um pouco de estratégia porque é jogo, né? Então, assim, eu sabia que era a minha carta mais forte. Joguei 2 cartas que eu acreditava que com elas eu passava, ou seja, 2 poemas. E quando chegou na última rodada e eu tinha esse poema, os outros poetas que ainda estavam ali na corrida já deram a coisa por vencida, porque esse poema, de fato... Ele tem uma força, assim, ele escapa do meu... Ele não é meu, sabe? Foi quase um novo anjo Gabriel, né? Pro profeta Shabazz Malmeg. Cara, as pessoas se apoderaram dele de formas, assim, que toca as pessoas de maneira muito profunda. Então, as pessoas me dão devolutivas que, às vezes, eu nem sei como reagir até hoje. E esse é um poema que foi escrito há quase 20 anos atrás, cara. Quase 20 anos. A verdade... Talvez há 20 anos já, pelo menos uns 19. E, enfim, arte no Brasil é uma coisa muito cara, né? Especialmente para quem vem da periferia, porque senão provavelmente eu teria condições de ter feito aquela altura, ou seja, a época da composição, ter feito as produções que eu gostaria de fazer com ela. Não foi possível na época, mas passados alguns anos, um amigo, a quem saúdo, inclusive, o Alan Lima, da Coleta Filmes, me propôs de fazer o videoclipe, a gente fez, um resultado maravilhoso, mas sempre nessa perspectiva da guerrilha, né, cara, de não ter todas as condições ideais, mas mesmo assim fazer com as condições que tem, né? Sim. Então esse poema, ele tem essa verve revolucionária, né? É o poema que muito provavelmente serviu de inspiração e criou ali uma mística em torno do ato do Borba Gato, por exemplo. Ah, verdade, né? Vamos falar disso. Porque o Galo é um rapaz que é da região da onde eu sou cria, né? Como a gente diz na Quebrada. Que é o Jardim Jaqueline. Ele mora ali no Guaraú, que é próximo, né? A gente tem uma ligação de muitos anos já, uma amizade bem sólida de muitos anos. E eu fui o primeiro rapper a tocar no nome de Borba Gato, numa letra de rap, né? Pra criticar essa... Muito antes da contestação dos monumentos, né? Exato. Antes dessa movimentação que começou a surgir, eu já tinha essa crítica à figura dos bandeirantes que tenta se fazer com que ela leve a cara de São Paulo, né? Então ela está presente nas simbologias. E aí, para contestar isso, também eu escrevi essa letra, né? Então, lembrando que o Jardim Jaqueline, ele é separado da favela do Sapé, por exemplo, pela rodovia Raposo Tavares. Opa! E eu também trabalhei como arte educador na Fundação Casa, na unidade Raposo Tavares. Então, quando eu declamava, por exemplo, essa poesia lá dentro para os internos, tinha uma energia muito forte, porque a Raposo Tavares já era um nome opressor para eles por natureza, mas por conta da instituição. Eles não sabiam Antiga FEBEM, né? Exatamente. Eles não sabiam que por trás da instituição havia o nome dessa figura nefasta, né, para a história brasileira, né?
a quem não deve ser lembrado com honras, né? Exatamente. Muito pelo O contrário. mito bandeirante ainda está aí, né? E o Tarcísio, a gente pode falar disso depois, mas o Tarcísio parece que encarna, mesmo vindo do Rio de Janeiro, que ele encarna muito bem e tragicamente e brutalmente a ideologia bandeirante, né? Ele é tudo que os bandeirantes significam na história do Brasil e de São Paulo, né? A gente tem uma história aqui no estado de São Paulo muito ruim com governadores, né? Inacreditável, né? A gente entende que... Quem nunca chamou o Alckmin de fascista, né? Pois é, cara. E aí a gente é obrigado a viver num dilema imenso. Sabe, trata bem meu vice-presidente, sabe, Chabas? Companheiro Alckmin. Isso faz a gente refletir sobre várias coisas também, né? Que tipo de modelo de esquerda que a gente gostaria de ver na tentativa de melhorar a vida da população, né? Então, às vezes, pensando de forma pragmática para as questões do cotidiano, especialmente das pessoas que vêm das camadas mais baixas, né? O que talvez um governo que é muito bom para mostrar um clima carnavalesco de diversidade, de tudo aquilo que é plural em termos de ideias e de representação, o que ele representa de verdade na vida cotidiana das pessoas, né? Sim. Então, muitas vezes, o floreio, ele mexe muito com a gente, né? A gente estava também num momento muito delicado, né? Mas, assim, trocando alhos por bugalhos, nós saímos da fogueira para a frigideira, de certa forma. A gente está ainda num momento bastante instável da política. Nossa, né? Daqui até 26, cara, isso vai pegar, né? E eu que sou um chavista, né? Que eu sou um cara que eu vi... Você foi pro fórum lá, né? Eu fui pro... Você meteu lá em Caracas. Cara, essa é uma história muito louca que, assim, em meados dos anos 2000... eu estava enfrentando um processo muito grave, assim, de ter sido pivô de uma denúncia contra a Polícia Militar do Estado de São Paulo por graves violações dos direitos humanos na favela do Jardim Colombo. Eu era um jovem idealista, bastante destemido, quer dizer, não tinha filha, por exemplo, né? E denunciei as brutalidades e as arbitrariedades da polícia na comunidade do Jardim Colombo, um anexo ali da favela do Paraisópolis, e isso me gerou ameaças reais, assim, à minha integridade física, né? Te ameaçaram de morte. Exatamente. E aí eu tive casa invadida e tal, e eu mandava muito projeto, cara. Era uma época, assim, que o Brasil também tinha uma pujança de projetos e tal, e era muito fácil você pleitear, por exemplo, um edital de concessão de passagem aérea, por exemplo. E aí um amigo tinha incluído o meu nome num desses processos, justamente para participar não vou lembrar o número da edição, mas era Encontro Internacional da Juventude dos Estudantes. Um encontro que teve um hiato muito grande, o último havia sido realizado na Argélia no final da década de 70, se eu não me engano, se eu não estiver errado. E o Chaves resolveu ressuscitar esse evento e foi uma coisa, assim, fantástica. A minha cabeça abriu muito naquele evento, foram 15 dias, assim, de muita efervescência cultural e política, e eu tive a oportunidade de ver o Chaves pessoalmente falando, assim, para uma multidão de venezuelanos e gente de todos os lugares do mundo. Também. Cara, ele é fantástico. Ele era, tipo assim, a la Fidel, sabe? Coisa de 5 horas. Se aproximaram, né? E o povo vibrando. Ali, sabe, vibrando. Quer dizer, um homem que merece todo o nosso respeito, assim. E o que você diria para os... até para uma imprensa mainstream, né, mas não só, até dentro da própria esquerda, que fica chamando o Chaves de ditador, sempre se refere ao ditador Hugo Chávez, o ditador Fidel Castro, o ditador... Por que não chamam o Milei de ditador se ele um lacaio do mercado financeiro, do neoliberalismo? É isso que a gente tinha que pensar, né? A gente tem, exatamente neste momento, um ditador mandando na política do país que é considerado a maior potência econômica e militar, né? E que exerce... não apenas lobby e influência, né, mas também ingerência muito pesada na política. O neo-imperialismo. Exatamente. Então, assim, o Chaves, ele era um cara que amava o país dele. O Chaves era um cara que amava o povo dele. Não à toa,
a CIA tentou, né, um malogrado golpe, né? Teve apoio em termos militares, inclusive, de inteligência, né? Mas o povo triunfou. É uma história muito bonita, né? Sugiro que as pessoas que vão assistir a esse episódio aqui, elas busquem essa história, né? Virou documentário, né? Virou documentário. A história não será televisionada. Você saía do aeroporto e já ganhava do governo o DVD. A história não será televisionada. Eu tenho até hoje esse DVD. Então as pessoas precisam conhecer a história. Eu não vou entrar no mérito de falar do Maduro, que a gente está falando do Chávez, mas o Chávez foi um puta cara. Ele foi um cara fantástico. Ele fez, assim, ele proporcionou avanços sociais e políticos muito grandes assim ao povo venezuelano. Eu tive um problema no dente lá e tive uma assistência incrível, a mesma que o venezuelano teria àquela altura, né? Hoje nós temos uma situação outra na Venezuela. Eu gostaria de visitar de novo o país, que inclusive é muito bonito em termos de natureza, tem um povo fantástico, de acolhedor, uma cultura linda, uma comida deliciosa, música, tudo. E assim, Chávez não foi um ditador, Chávez foi um cara que amou o país dele, sobretudo o povo, né? Então, um cara que evocava os ideais de José Martí, Simão Bolívar. Exatamente. O pessoal esquece, mas aqui é sempre história. Um dos libertadores da América, que tinha um projeto de uma Panamérica unida, era Simão Bolívar, que era evidentemente da elite, mas era da elite caraquenha que queria um projeto de independência que, vamos dizer assim, né? Pelo menos pensava em incluir o povo, né? Exatamente. E o Chávez incluiu, né? Assim, não raramente, né? As pessoas que encampam esse lugar de líderes populares são chamadas de ditadores, né? Ao passo que pessoas como o Donald Trump não ganham essa mesma pecha, né? Então é preciso relativizar, mas mais do que relativizar, é preciso conhecer a história, né? Afinal de contas. Total. E falando em história, Shabazz, antes de você voltar à questão do mês de Ramadã, ele que é um brasileiro, mas que se converteu ao islamismo, voltemos ao poema de Palmares, para pensar Palmares, a África no coração do Brasil, o quilombo que durou mais tempo nessa história do Brasil, 100 anos, contra as investidas, inclusive, dos bandeirantes paulistas, Domingo, Jorge Velho e companhia, mas declama para o nosso grande público, que merece essa poesia de qualidade, rebelde, potente, voltar para Palmares. Com todo prazer. Depois que a noite cair e a treva dominar, o cagueta dormir e o sentinela passar, eu vou de novo fingir quando o silêncio reinar. Aí vou sorrir quando o candeeiro apagar, trincar por cima do pano para a corrente quebrar, desmuquifar o aço, faca de cortar jugular, arrebentar os grilhão pro meu sangue circular, chamar os nego irmão forte pra capoeirar. Vamos rezar um duá depois do salat elixá, guardar a palavra de Allah, amarrar no patuá, uma estrela e o crescente para nos guiar. Vamos sentir do Oriente que eu conheço um lugar aonde não tem senhor, aonde não tem sinhá, e o nego pode comer o que o nego plantar. Onde morrer é melhor, viver pra paz é lutar, aconteça o que acontecer, nós estamos indo pra lá. Mesmo que eu tenha que cruzar terras e mares, eu vou pra Palmares, eu vou pra Palmares. Mesmo que no caminho me sangrem os calcanhares, eu vou pra Palmares, eu vou pra Palmares. Mesmo que os inimigos contra nós sejam milhares, eu vou pra Palmares, eu vou pra Palmares. Enfrento os Borba Gato e os Raposo Tavares, eu vou pra Palmares, eu vou pra Palmares. Yallah. Uhul! E por aí isso, vai, né? Fiquei até aqui filmando aqui, voz de minha alma, ó. Sensacional. Isso é uma obra de arte, né? Uma obra-prima. Por suposto que é uma obra de arte, mas uma obra-prima. Quando eu ouvi assim, fiquei todo arrepiado. E foi quando eu fui lá no Salam Aleikum. Coisa linda. Até perdi a linha aqui, porque é uma síntese inteira da história do Brasil, né? Exatamente. Quer dizer, que vai da colonização, da escravização, do genocídio da diáspora, mas também só há possibilidade de
de genocídio da diáspora, porque você também mata a população indígena, Sim. abdica dela para trazer africanos, né? Então a história africana e indígena estão interligadas, né? E ao mesmo tempo passa pelos malês, mas passa por um século XX que cria novas máscaras, digamos, para o racismo de sempre. Exatamente. Essas referências, elas se cruzam na letra. Quem puder acessar o clipe no canal da Coleta Filmes. Põe lá, ó, Coleta Filmes, o link aqui, Voz de Nossa Alma. Põe os links aqui no chat para a galera. Tem no Spotify, mas tem o clipe também e tem no Coleta Filmes? Tem no canal do Coleta Filmes o videoclipe e ela tem duas versões musicais, né? Ela tem uma com a Frente 3 de Fevereiro, que foi a primeira versão que eu gravei, e ela tem uma que foi inteiramente produzida por mim, junto com o João Nascimento, que é um mestre dos instrumentos musicais, da sonoridade, e que fizemos, ele executou, né? Eu sou aquele produtor de ouvido e de boca, né? Sim. E ele é o cara que de fato executa, coloca a mão nos instrumentos. E eu amo as duas versões, e as pessoas podem ficar à vontade, tem as duas no streaming, né? Mas o videoclipe tem lá nessa famosa plataforma de vídeos aqui no canal da Coleta Filmes. E de fato, na letra, essas experiências de resistência, as indígenas e as africanas, elas se cruzam, né? Então, eu tinha lido sobre a Revolta dos Malês e essa história preencheu muito o meu imaginário. Então, eu acho, inclusive, que Revolta dos Malês, em termos históricos, acaba por apequenar o que, na verdade, era o real objetivo daqueles homens e mulheres, que era construir um califado negro-africano no Brasil. Ou seja, poderíamos ter como vizinhos um país negro islâmico. Uma Palmares islâmica. Exatamente. A Bahia poderia ter sido um estado negro africano, muçulmano, um califado, como foi o califado do Socoto, por exemplo, né? Nos territórios que hoje compreendem a Nigéria, né? Então, é uma história muito bonita que seguiu inspirando muitas pessoas, né? E aí essa história do Borba Gato, por exemplo, acendeu aí, literalmente, inclusive, né? Literalmente. Quem não lembra, por que acendeu? Acendeu a resistência, né? Porque assim, eu fiz essa citação e isso provavelmente povoou e preencheu o imaginário de várias pessoas durante muitos anos. E uma delas, o Paulo Galo, que acompanhava as reuniões dos nossos coletivos, quando ele era ainda... A gente tem uma certa diferença de idade, ou seja, eu sou mais velho. Ele era um garoto que vivia puxando ali a barra da minha camiseta para que eu ensinasse ele a cantar rap. Aí, ó, revelação aqui, um dos mestres do rebelde Paulo Galo. Para quem não sabe, ele me chama de professor por conta disso, né? E eu, em vez de imediatamente ensiná-lo a cantar, eu dava os livros para ele. E aí tem uma coisa até engraçada que ele falava, pô, entrei no rap achando que era parada de vagabundo, e aí você me dá livro para ler, eu não gosto de ler não. Eu falei, mas aí você não vai escrever uma letra igual a essa que você quer escrever. Ele, pô, tem que ler para escrever? Tem que ler. E aí, hoje a gente tem um ativista brilhante, né, cara, que... É um cara que mergulhou nos livros também, né? Uma coisa que ele faz, que acho que vem de você, né? E vem de romper a barreira do elitismo da língua formal portuguesa, né? Ele escreve de um jeito, seja no Twitter e outras plataformas, que é na linguagem corrida do povo. E evidentemente, na linguagem dos cria. Que o desavisado preconceituoso, que acha que a língua portuguesa é só a norma culta, vai lá, lê e desqualifica ele. Mas ele fala a linguagem que interessa. Né? Olha, eu gosto bastante desse assunto, porque eu entendo que eu, como poeta, inclusive, como um cara que tem a palavra como se fosse a própria argila nas mãos de Deus, eu considero que a palavra ela deve servir ao humano e não o contrário. A gente não serve a palavra. A palavra é uma ferramenta para nós utilizarmos ela para as nossas necessidades. Então, se a palavra está cumprindo a sua função, que é comunicar, se ela está na língua culta ou na linguagem formal, isso não faz a menor diferença. O que faz a diferença é ela cumprir a sua função de comunicação, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no contexto de uma prisão, de uma cadeia, onde as pessoas precisam se comunicar sem que os guardas saibam o que elas estão falando, por exemplo, simplesmente para poder ter um jogo de baralho,
Então, cria-se uma nova linguagem ali. Isso é a inteligência que o ser humano é dotado dela, justamente para fazer a linguagem, estou dando apenas um exemplo, há vários outros, justamente para fazer a linguagem trabalhar em cima da necessidade daquele grupo de pessoas. Então, essa coisa de linguagem culta, quer dizer, eu sou a pessoa que ganhou, teve uma curadoria, né? Tinha um time de jurados, de pessoas altamente gabaritadas na literatura quando eu venci esse concurso de poesia, né? Ou seja, estou querendo dizer com isso, eu sou uma pessoa que sabe escrever o português culto. No entanto, para eu falar com as pessoas, como por exemplo no Salam Aleikum Podcast, foi uma coisa que desde o início do projeto, com os rapazes que têm uma origem diferente da minha, tanto de classe social quanto de origem étnica, eles descendem de árabes libaneses, ao passo que eu descendo de brasileiros puríssimos, né? A gente resolveu fazer uma abordagem linguística justamente que fosse adequada para atingir as camadas mais baixas da população. Então, a linguagem, assim como o Paulo Galo usa ela inteligentemente, ela tem que servir ao humano e não o contrário. Então, a palavra é a nossa escrava e não a gente escravo da palavra, né? O ser humano criou isso para se comunicar, né? Então, não faz... E a palavra também está em constante mutação. Total. Eu não vou me referir ao meu querido amigo Lindener Pareto como Vossa Mercedes em 2025, né? Nem voz me ser, mas é o C, né? Você vai lá? Você vai. Você aguenta? Você aguenta? Então, as ideias é essa, né? Eu acho que há momentos e momentos, mas para falar com o meu povo, se a gente lembrar também que muitas obras artísticas brilhantes, elas são faladas na linguagem do povo, né? E de tanto levar... Frechada do seu olhar. Todo mundo gosta. Dá uma olhadinha aí. Ele não mostrou aqui, mas é um olho verde aqui, ó. O Shabazz é aquela síntese do Brasil que aparece até naqueles discos do Chico Buarque. Eu sou um caramelo original. Que aparece, enfim, é muito bom aquele disco, né? Mas é a síntese do Brasil. Caramelo original. Eu tenho uma avó descendente de italiano, né, cara? E ela deu esse olho verde aqui pra todo mundo, cara. Sensacional, né? Tem um monte de aí primo do cabelo da Bahia, da Itália. Tem uma galera... Assim, a predominância da família é negra. Por parte de... Parte de pai e parte de mãe, porque o meu avô materno também era um homem negro, que inclusive aprendeu o ofício de engraxate na Praça da Sé, ensinado por um ex-escravo. Caramba, então é coisa que remonta ao Exato. comecinho do século XX. Meu avô era uma criança que aprendeu a engraxar sapatos através de um ex-escravo, um homem que tinha as costas marcadas pela escravidão, as mãos, e não calçava sapatos, pois não encontrava sapatos que coubessem nos seus pés. Que era típico dos escravizados, você olha nas fotos, eles estão sempre descalços. Né? Exatamente. Então tem essa história, mas tem a minha avó Alaide, que Deus a tenha, que é descendente de italianos. No entanto, eu não herdei muita coisa, especialmente na condição socioeconômica da Itália. Inclusive porque a maior parte dos italianos sempre foram pobretões, né? A minha parte Pareto também. E assim... Imigrante pobre. Eu cresci em meio à comunidade negra, envolvido nas manifestações de cultura negra, e de modo que eu não me vejo de outra forma, né? Sensacional. Shabazz, você vai ter que voltar aqui outras vezes, por suposto, e a gente vai continuar essa prosa. Mas vamos, por último, mas não menos importante, Salam Aleikum Podcast, que eu tive a alegria de ir, inclusive põe aqui na tela de novo para o pessoal ver, põe o link no chat, tá lá, ó, se vocês olharem a playlist ali, ó, o Lindener Pareto foi entrevistado por esse camarada que é esse artista virtuoso, ele declama, ele escreve, ele é ator, ele é poeta, ele é escritor, ele é apresentador, enfim, me identifico muito com você porque me inspiro vendo você, né? Então, como é que essa história do Salam Aleikum? Você vê novamente a linguagem, né? Em árabe seria Assalamu Alaikum. Como é que fala? Assalamu Alaikum. Assalamu Alaikum.
e que significa que a paz esteja com você. Um cumprimento tradicional dos muçulmanos ao redor do mundo, sejam eles árabes ou não, né? Isso está no idioma árabe. E o Salam Aleikum podcast é justamente a abrasileiração, a apropriação linguística que entra exatamente nessa preocupação que a gente tem em mostrar o Islã para quem? Para o brasileiro, as pessoas do cotidiano, as pessoas das camadas sociais mais baixas. Então, desde o início deste projeto, uma coisa que eu decidi junto com os meus sócios e parceiros era que essa plataforma não seria uma espécie de fala que eu discuto muçulmano, né? Porque não seria um programa endógeno, né? Exatamente, ou muito enrijecido, que ele teria que falar a linguagem do povo, né? Por sorte e coincidência, era exatamente isso que os rapazes também queriam. Então a gente optou por esse nome, Salam Aleikum, que é a forma abrasileirada, ou seja, é o Salam Aleikum, é o cumprimento muçulmano com o acento, com o sotaque brasileiro. Então daí você já pega muito da intenção do programa. A gente... primeiro que nós, especialmente a história da minha conversão ao Islã, ela está intimamente ligada a uma trajetória que eu já vinha traçando de busca por justiça social, de estar envolvido com coletivos e movimentos que buscassem exatamente espaços de luta e de atuação por mais justiça social, por mais igualdade social, por uma sociedade menos desigual, menos brutal, menos violenta. E eu me deparei muitas vezes, assim como me deparei com o nome dos malês, com a história dos malês, nessa insurgência, né? Nome talvez mais apropriado do que uma mera revolta, com o nome de Malcolm X. Né? Ou seja, essa tradição da conversão negra ao Islã nas Américas é antiga, né? Sim, o Malcolm X ele representa um portal... nas Américas ele é o portal do Islã. Não apenas para a América do Norte, né? Inclusive esse nome Shabazz é um nome que eu aproprio a partir do nome do próprio Malcolm X, quando ele realiza o Hajj, que é um dos pilares para o Islã. Hajj, para quem não sabe, é peregrinação. O Malcolm X ele rompe com essa organização que é a Nation of Islam, a qual ele fez parte durante muitos anos, e ele vai descobrir o Islã sunita, vai para a Arábia Saudita e faz um rolê muito interessante no Oriente Médio e em países africanos, tendo contatos com Abdel Nasser, com caras do panafricanismo, do panarabismo, de uma espécie de viés socialista do próprio islamismo. Então ele volta um nacionalista negro, né, panafricanista, e também passa a conviver, passa a ter experiências positivas com pessoas de outras raças, inclusive brancos, e passa a crer veementemente que o Islã, como ele acabara de conhecer naquele momento, seria a solução, inclusive, para o problema racial da América. Tem a carta de Malcolm X de Meca para a América, onde ele fala que nunca imaginou que comeria no mesmo prato que pessoas brancas, que isso na América não seria possível, mas na terra sagrada do profeta Muhammad, isso estava sendo possível porque eram todos muçulmanos. E para quem não sabe, o Islã, enquanto religião, ele proíbe de forma veemente o racismo. Então, não apenas o racismo, mas a escravidão. E existem vários motivos que ligam as populações negras da diáspora e as populações africanas ao Islã. Para quem não sabe, 45% da África é muçulmana, né? E não só a África árabe, na África negra também. Exatamente. Né? A África subsaariana também tem populações expressivas, né, expressivos contingentes populacionais de muçulmanos. Você tem em Guiné-Bissau, você tem no norte de Moçambique. Nigéria. Você tem na Nigéria 300 milhões de pessoas, se eu não estiver enganado. Mas é um número, assim, só perde para o Brasil volumoso. Em termos de número de população negra. Exatamente. Né? O Brasil é praticamente a Nigéria fora da Nigéria, né? Nigéria fora da África. Então, existe também a história de que o primeiro local de refúgio dos muçulmanos fora da Península Arábica foi a África. E os muçulmanos, naquela altura, tiveram
acolhimento, receberam asilo político de um rei cristão negro, o rei Negus, que viu as similaridades entre o Islã e o cristianismo e acolheu aqueles muçulmanos, dizendo a eles que eles teriam os mesmos direitos da população nativa enquanto ele fosse rei. Ele risca uma linha com seu cajado no chão e ele diz: a linha que nos separa é mais fina do que essa que acabo de riscar no chão. Enquanto eu for rei, vocês terão toda a minha proteção e seus direitos assegurados. Também é de ciência de todo muçulmano, independente de raça ou etnia, que Bilal al-Habashi, ou seja, Bilal o abissínio, o etíope, foi o primeiro muezzin da história do Islã. O que é o muezzin? É o homem que faz o chamado para as 5 orações diárias. E na época, dada a escolha do profeta por essa figura, num cargo tão elevado no Islã, ele também sofreu preconceito e refração dos próprios árabes. No entanto, o profeta falou: ele foi o escolhido porque tem a voz bonita, o que também nos remete ao talento, né, inerente das populações negras com o canto, com a música e com tudo isso que torna a nossa vida menos áspera, que é a arte, né? Então, Bilal al-Habashi é o primeiro muezzin da história. A mesquita onde eu me converti no Islã se chama Bilal al-Habashi. Foi fundada por negros brasileiros e africanos de várias nações. E o Salam Aleikum Podcast, ele é um podcast para servir de plataforma para que as pessoas conheçam o Islã desmistificado e desligado da propaganda ocidental, que vilaniza os árabes, que sataniza a religião islâmica e que acaba suplantando, inclusive, da própria história da humanidade, o quanto que o Islã foi fundamental para a gente ter coisas que hoje a gente usa no nosso dia a dia. O Islã teve grandes reinados, ou seja, o Islã já dominou o mundo, né? O Islã já governou esse planeta, com grandes impérios que iam da Península Arábica, a Ásia, a África. Chegou na China, Chegou né? na China. Fora que ficou na Europa durante 800 anos, Portugal e Espanha, né? Exatamente. Quando eu descobri que o Estreito de Gibraltar vem de General Tariq, né? Gibraltar. Exato. Então, assim, quase 8 séculos, né, de domínio mouro na Península Ibérica, o que acabou fornecendo o drive do idioma, né, português. Tudo que tem ar, né? Exatamente, o português e o espanhol encharcado de árabe, né? Lembrando que também que o Islã não é sobre árabe ou sobre arabismo, né? Estou eu aqui para provar que não, né? Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe, né? Então o Salam Aleikum Podcast, ele nasce com essa proposta de quebrar estigmas e preconceitos em relação à religião islâmica, de modo a apresentar o Islã na sua forma mais ligada à justiça social, distribuição de renda e luta contra as injustiças e desigualdades. Então, eu poderia dizer que eu estou mais ao lado do Malcolm X e talvez até de um Muammar Gaddafi, uma figura que, nem tanto, é bastante controversa, né? Mas é uma figura muito interessante do século XX, do que propriamente dos religiosos ultraconservadores. Quer dizer, eu acredito que, independente do... Religião, ela é um rótulo, ela é um label. Ela não é exatamente a coisa que torna uma pessoa melhor. E eu acho que religião, na verdade, que é uma coisa que tem caído muito em desuso, né, por motivos de avanço tecnológico, científico e da descrença nas coisas intangíveis, né, natural dos nossos tempos. Aliás, eu tenho muito respeito pelos ateístas. Só na coisa tangível, o capitalismo como religião, né? Exatamente. Então, esse questionamento é muito, muito importante também, muito fundamental de ser feito. No entanto, a religião, que ela pode ter, se ela pode ter o poder de manipular, se ela pode ter o poder de enviesar as coisas para o mal, então provavelmente ela tem o poder também de enviesar as coisas pelo bem. A gente não pode esquecer que as correntes neopentecostais no Brasil que a gente conhece hoje
foram capilarizadas nas periferias e elegeram um presidente. Então fica aqui uma provocação, né, justamente para a gente, exato, justamente para a gente pensar que talvez se um outro modelo fosse também pensado para ser capilarizado nas periferias, um modelo de sistema religioso espiritual que trouxesse à tona as questões da desigualdade social, das desigualdades em todas as suas formas, na vida, em sociedade, talvez a gente tivesse, quem sabe, um outro Brasil. Talvez seja possível de se construir, né? Porque em 30 anos eles conseguiram eleger um presidente, né? Então, fica essa provocação. O Salam Aleikum Podcast é uma plataforma que vem nesse sentido, né? A gente não, como você, por exemplo, conferiu um episódio brilhante para o nosso podcast, nós não chamamos apenas os muçulmanos, os sheiks, os clérigos. A gente chama as pessoas que são relevantes para a sociedade, justamente para demonstrar o quanto também nós somos abertos, né? Então, o meu visual do hip hop, o meu cabelo, ele vem quebrar com estereótipos, com estigmas, que são construídos por Hollywood, pela mídia hegemônica, que é sionista, inclusive, né? E tem óbvios motivos para fazer uma propaganda anti-islâmica. Você quer ver uma coisa? Se a gente olhar hoje o feed dos nossos perfis nas redes sociais, a gente não vai demorar para encontrar conteúdos islamofóbicos. A Europa está sendo invadida por muçulmanos. Eles creem na teoria que o Elon Musk, inclusive, já propagandeou muitas vezes, que é a teoria da substituição, o que é uma falácia, né? Porque não existe substituição, porque eu fui para a França e vi a situação que os muçulmanos e árabes vivem lá. Eles estão 4 gerações na França e nunca vão dizer que são franceses, vão continuar dizendo que são argelinos e marroquinos, justamente porque eles são absolutamente marginalizados dentro daquelas sociedades. Então, que substituição é essa, onde você não tem, por exemplo, representatividade política, né? Se você está nos guetos, se você pode ser assassinado pela polícia por ser árabe, né? Então, não é uma substituição. Na verdade, quem invadiu quem? Né? Eles estão sofrendo de um refluxo migratório que eles provocaram. Se você pensar na questão do argelino, pesquisem sobre a atuação da França na colonização da Argélia. Brutal. Processo brutal, processo de colonização animalesco, assim, uma coisa que selvagem, nos envergonha. Né? A civilização nunca foi a Europa, né? Uma coisa bárbara, né? De uma barbárie indescritível, com inúmeras... A França, na Argélia, fez escola de tortura para o mundo. Sim. Ensinou até o Brasil, né? E eles proibiram a língua nativa daquelas pessoas e instituíram o francês como língua obrigatória. Aí, depois que eles desmantelaram o país do cara, eles querem que o cara vá para onde? Para a China? Pois é. Então, assim, reclamar da invasão árabe na Europa. E tem brasileiro que entra nessa onda. O famoso vira-lata. É o cara que vai para a Europa. Nossa, eu vi um monte de árabes na rua, estão estragando a Europa. Isso típico do racismo brasileiro. Exato. Também, isso né? demonstra, assim, mais do que falta de empatia, demonstra uma ignorância atroz, assim, né? Atroz, então, cruel. Isso é de uma burrice notável, né? Ô Shabazz, falando em ignorância atroz, contra a qual lutou a figura que a gente vai debater aqui no próximo domingo, num evento absolutamente imperdível. Ele, Cassius Clay, que se converte ao Islã e que, em função de se converter ao Islã pela justa causa da luta, por exemplo, contra o racismo, se recusa a ir para a Guerra do Vietnã. Não vou Portanto, perder. Aqui, ó, evento imperdível, Voz de Minha Alma. Tá aí para vocês, se inscrevam, uma aula magna sensacional, onde a filha do Mohamed Ali, a Mariam Ali, dá uma entrevista, faz uma prosa incrível com o Eduardo Moreira, que, enfim, conduz ali com ela aquelas histórias que envolvem essa figura, um boxeador, um esportista negro, que percebe que mesmo com a medalha que ele ganhou de boxeador, o racismo estrutural continuava a excluí-lo da sociedade norte-americana. E aí ele busca os caminhos que o próprio Shabazz buscou aqui no Brasil em termos de conversão para o Islã. Então se inscrevam nesse webinário imperdível, os links estão aqui para vocês, os QR Codes, vocês sabem, né? Se inscrever, assistir e eventualmente entrar para a causa do ICL é também apoiar figuras que vêm aqui como o próprio Shabazz. Nós não temos um canal monetizado e o ICL vive das assinaturas e das participações de vocês
para que a gente possa, sem censura e sem medo de ser feliz, trazer o Shabazz aqui para falar o que ele fala. Então se inscrevam aqui, Mohamed Ali, Cassius Clay era o nome dele, ele se converte para Mohamed Ali e tem essa história impressionante, né? Imagina o tanto de porrada, além de se recusar a ir para o Vietnã, além de lutar contra o racismo, as porradas físicas, né, que ele, de boxeador, fim da vida com Parkinson, lembra? Sim. Mesmo assim ele leva a tocha, né? Verdade, um momento histórico muito marcante, né? Eu não lembro agora qual Olimpíada que foi dos Estados Unidos? Foi, acho que foi nos States, né? Se bem que eu também esqueci não aqui. Mas você lembra aí, voz de minha alma? Ajuda nós. Naquele momento eu ainda não sabia direito quem era aquela figura. Nas minhas leituras de Malcolm X eu descubro quem foi Mohamed Ali. Ele é uma das figuras assim, é difícil adjetivá-lo, inclusive. Não, bastante. É impressionante. No auge da guerra do Vietnã, você fala, eu não vou. Perdeu o cinturão, perdeu os pesos pesados, perdeu o direito de lutar e fez isso por convicção, né? Então, quando ele foi questionado no tribunal, você se julga o herói do povo? Ele falou assim, não, o povo me considera isso, eu não me julgo. Você acha que está agindo como um herói do povo? Ele falou, eu acho que estou agindo exatamente como um. Porque eu não vou sair do meu país, onde vocês infringem duras condições para a minha população, para matar pessoas de outra população de um problema que vocês arrumaram, sendo que aqui dentro do território onde eu nasci, vocês sequer me respeitam como um ser humano, me obrigando a baixar o meu corpo para beber água, por exemplo, né? E me segregando de toda a sociedade, né? Da sociedade como um todo. Então, Mohamed Ali é um valente, né? Que nós temos... Tivemos a sorte ainda de conviver na mesma época que ele. Ele morreu faz muito pouco tempo. A voz de Malma falou aqui, não, 1960 é quando ele vence. Estamos falando aqui da Olimpíada em que ele já está com mal de Parkinson, com a mão tremendo, em que ele leva a tocha olímpica. Essa aqui, não sei se foi a de Londres, em 2012. Nas Olimpíadas ele vence, mas as Olimpíadas. Depois ele se torna o campeão. Ninguém conhecia ele, né? Ninguém dava muita bola para aquele garotinho de Kentucky. Muito louco isso, né? E não muito tempo antes dele, o Jesse Owens, lá na Olimpíada dos Nazis, em 36, né? Em Berlim, cala a boca dos supremacistas brancos, vencendo tudo quanto é competição, né? Outro momento glorioso da história humana, né? Impressionante. Aí ele falou algo muito parecido. Ele falou, bom, eu estou aqui nos Estados Unidos e tal, ganhei tudo lá, mas vocês ficam me perguntando se os nazistas me maltrataram. Eles me trataram normalmente lá durante a Olimpíada, tiveram que engolir a seco, mas quem me maltrata também, ou mais do que isso, são os próprios norte-americanos, não reconhecendo o meu direito a votar, por exemplo, né? Brutal, né? O brasileiro tende, no entanto, a achar o racismo norte-americano mais veemente do que o racismo brasileiro, o que é um completo equívoco, né? Nós estamos em um dos países mais racistas do mundo, onde toda estrutura social é absolutamente forjada, solidificada em cima do racismo. Mano Brown já disse brilhantemente que se tirar o racismo, o Brasil cai. Exatamente. É uma loucura. Não sobra nada, porque o Brasil é o próprio racismo, né? Como foi estabelecido, ele é uma estrutura racista, que coloca pessoas pretas e pardas em desvantagem em todos os campos nessa sociedade. Então, assim, nós estamos debatendo, por exemplo, até hoje, leis que já foram assinadas, como lei de cotas, com pessoas que ainda não aceitaram a Lei Áurea. Então, isso é muito complexo, né? Isso é, inclusive, uma das provas mais plausíveis que a gente tem da existência do próprio racismo e de toda a força que ele exerce sobre essa sociedade, especialmente as pessoas pretas, pardas, indígenas. Né? Ele é o A e o Z, como disse o próprio Mano Brown. Exato. Meu querido Shabazz, a voz de minha alma me lembra aqui, Gil, da Massa, foi na Olimpíada de 96, de Atlanta, que o Mohamed Ali levou a tocha. Que ano, 96. Né? Grande 96, mas primeiro, mais uma vez, gostaria de agradecer do fundo do coração por ter vindo aqui no Provocação, por ter me recebido no Salam Aleikum,
Procurem aí nas redes. Assistam. Né? O episódio com o Lindenberg é um episódio brilhante. Não, comigo vocês estão me vendo aqui sempre, vocês vão ficar cara chato, né? Assistam o Lindenberg no Salam Aleikum Podcast. Você que é entrevistador sabe que é diferente, né? Quando a gente está sendo entrevistado, a sua postura é outra, você fala de um jeito diferente, né? Se comporta de um jeito diferente. Chegou me entrevistando no começo. Depois a gente deu uma invertida. Mas muito obrigado e parabéns pela trajetória. Eu que estou honrado. Espero que continue nessa potência, a despeito de toda e qualquer dificuldade que a gente sabe que existe. E para acabar aqui, além de vocês, de novo, se inscrevam no evento do Mohamed Ali nesse domingo, 16 de março. Não percam, ouçam a filha do Mohamed Ali e façam parte do ICL. Olhando para aquela câmera ali, Shabazz, vou lhe perguntar na lata. Você responde assim, uma frase de efeito. Você é feliz? Eu tenho a felicidade da oportunidade de lutar pelas coisas sobre as quais eu possuo convicção. Existe amor em SP, para lembrar o crioulo? Um salve aí pro Kleber. É Kleber, né? É Klebinho. Kleber. Aí, ensinou tudo pro Kleber também. Não. Que artista, né? Não tem esse mérito. Nós tivemos uma boa convivência antes de ficar reconhecido como merecidamente é hoje. Um abraço aí pro crioulo, toda a rapaziada, Dandan. Qual que era a pergunta mesmo? Também perdi aqui, o crioulo emociona a gente. Crioulo emociona. Se existe amor. Não apenas existe amor, como existe resistência e existem pessoas nos 4 cantos dessa cidade absolutamente indignadas com esse sistema de coisas e que desejam fortemente mudança, né? E que vão buscá-la. O sistema não pode achar que está tudo vencido, porque de fato está tudo em curso, os dados estão rolando. E os pobres dessa terra, as pessoas que foram desapropriadas, as pessoas que foram desprovidas do progresso, que não tiveram participação nesse chamado progresso, elas vão cobrar isso desse sistema. Mais cedo ou mais tarde, ele vai se fragilizar cada vez mais, como vem se fragilizando, cedendo o espaço para as verdadeiras aspirações populares, é o que eu creio. Então existe amor em SP, existe luta, existe resistência, existe Salam Aleikum Podcast, Sharif Shabazz, contem comigo. E parabéns ao ICL por estar proporcionando debates da mais extrema importância, debates fundamentais para a sociedade brasileira contemporânea. Agradeço o espaço, agradeço meu camarada Lindenberg por ter proporcionado esse momento e deixo um beijo para minha querida amiga de 1000 anos, Heloísa, da minha quebrada, cria da onde eu sou cria, e um prazer imenso aqui poder encontrá-la, desempenhando um papel tão fundamental. Dá um oi aqui, ó. Aqui quem cara. sabe faz ao vivo. Dá um oi pra câmera aqui, ó. Entra aqui, ó. Sensacional. Olha lá, ela é tímida, gente. Apesar de ser geminiana. Dá um abraço aqui, que é tudo verdade nesse programa. Tamo junto. Valeu, meu querido. Obrigado, mano. Tchau, produção. Beijo no coração. Tchau. Olá! Campeões não são feitos em academias. Campeões são feitos de algo que eles trazem profundamente dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. Essa frase não é minha, não. Essa frase é do tricampeão mundial de boxe, Muhammad Ali. Ele foi banido do esporte porque se recusou a ir à guerra do Vietnã. Ele sabia que havia lutas mais importantes do que o boxe. Lutas que correspondiam ao seu sonho, à sua crença. Vamos saber mais da história desse campeão no ICL. Domingo, dia 16 de março, às 8 da noite, você vai ver a história de Muhammad Ali contada por nada mais, nada menos que a filha dele, Mary Ali. Você não pode perder.